Olá, gente, tudo bem com vocês? Como que foi o feriado de vocês? Ai, gente, tô aqui para compartilhar, na verdade, para convidar vocês, para quem não se inscreveu, nosso desafio, a gente inicia os chats, né? Inicia o período do desafio amanhã, né? Com os cronogramas, mas tem gente que já tá inscrito, já tá podendo fazer ali os protocolos, já teve acesso aos conteúdos. Então, assim que você fizer sua inscrição, você entra lá no grupo, você consegue ter os acessos aos conteúdos e colocar aí o jejum em prática no dia a dia, que é maravilhoso. Hoje eu fiz um post, gente, achei tão maravilhoso, falando aqui dos processos da renovação do jejum, e principalmente o jejum de 3 dias. Deixa eu colocar aqui, compartilha. Falando dos processos, o que o jejum ele pode proporcionar, né, na nossa saúde, no nosso emagrecimento. Porque, gente, quem tá aqui já faz jejum há algum tempo sabe que o maior dificultador, às vezes, do emagrecimento é o quê? É o metabolismo, né? A pessoa tá inflamada, você tá com compulsão alimentar, cheia de parasitas, cheia de questões metabólicas que dificultam o seu emagrecimento. Amando esse mundo do jejum, passei com a Bruna e já se foram 6 quilos. Fabi, parabéns. A Bruna é uma das nossas nutricionistas, gente. A gente tem uma equipe aí fantástica de nutricionistas que fazemos atendimentos direcionados aí com a estratégia do jejum intermitente e suplementação. Lembrando que nas consultas, quem quiser ter mais informações sobre as consultas, o que acontece nas consultas? Hoje em dia a gente vê uma necessidade de explorar estratégias além do jejum. Então a gente atende crianças, nós atendemos adolescentes, não necessariamente que vão fazer jejum, mas que a gente faz todo um acompanhamento na parte nutricional, na questão da suplementação principalmente. Hoje em dia as crianças, os adolescentes, a gente percebe que, e nos adultos também, essa dificuldade de concentração, né, não consegue prestar atenção no conteúdo, não consegue aprender, reter o conhecimento na escola, não consegue se concentrar, às vezes tem muita impulsividade, esses comportamentos muito comuns, né, da nossa atualidade e que sempre estão relacionados com o estilo de vida. Como eu digo, já atendi casos de crianças com questão de muito vício em açúcar, e não foi passado o jejum, nada disso, mas foi feito todo um protocolo de desparasitação, de suplementação. A gente conseguiu perceber todos os nutrientes deficitários naquela criança, ou nos adolescentes, enfim, qualquer grávidas, gestantes, quem está em fase de preparar o seu organismo também para engravidar, melhorar a fertilidade. Então, a nossa consulta, ela abrange todo essa questão de deixar o seu corpo mais funcional, mais saudável. Então, claro, aqui a gente foca no desafio a questão do emagrecimento, melhora da saúde metabólica, enfim, que esse é o perfil do nosso desafio, mas no geral, nas consultas, em tudo, a gente tem atendido muitas pessoas com diversas necessidades. Hoje em dia, pessoal, todo mundo tem deficiência nutricional. Obviamente, porque a nossa alimentação, quando falam para vocês que não precisa suplementar, que é balela, que só precisa, tem que fazer todos os exames para ver se você tem deficiência, realmente os exames vão ajudar, mas a maioria das pessoas tem deficiência nutricional. Para não dizer 100%, 99%, pelo menos da nossa população aqui, na nossa cultura ocidental, né, esse modelo de dieta que a gente importou muito bem aí dos Estados Unidos, né, muito fast food, muito industrializado, e ao longo do tempo a gente vai adquirindo algumas deficiências. E a gente tem visto isso, né, refletindo, não só nas crianças, como a gente falou, que fazemos os acompanhamentos mais
Nos adultos também, níveis de ansiedade muito grande, dificuldade para dormir, a questão de alterações hormonais, tudo isso vai influenciando na saúde no dia a dia e principalmente no emagrecimento, né? Se você está muito desregulado, né? Se você toma muitos remédios, tem dificuldade para manter a dieta, né? Não consegue parar de comer doce, compulsiva, vai ter dificuldade de fazer o jejum, vai ter dificuldade em fazer uma alimentação mais restrita. Então, por isso que a gente precisa de estratégias técnicas para você preparar seu corpo. Jejum com suplementação adequada é muito mais fácil e te traz muito mais benefícios do que o jejum isoladamente, tá? Principalmente se você tem deficiências nutricionais mais severas, né? Aí por isso que nos exames, na consulta individual, a gente consegue ver exatamente o seu nível de necessidade. Por exemplo, eu tenho atendido muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente lá nos seus 50 anos para mais, uma grave deficiência em vitamina C. Então, a vitamina C, o que acontece com a vitamina C? A vitamina C é o elemento, é o nutriente essencial para o seu metabolismo funcionar de forma eficiente, para o seu fígado funcionar, para o seu fígado metabolizar de forma eficiente o que você come, eliminar toxinas. Então, o que acontece? Quando o seu metabolismo é mais lento, quer dizer que ele está mais lento, quer dizer que ele está sobrecarregado. E muitas das vezes essa sobrecarga vem da sua alimentação, óbvio, né? Vem do excesso que você come, mas também vem de um desequilíbrio de micronutrientes. Então, se você tem baixa vitamina C, o seu fígado, por exemplo, vai ficar mais sobrecarregado. E, gente, eu falo pra vocês, pacientes já de anos que suplementam vitamina C, às vezes suplementa a dose errada, ou às vezes uma fórmula que não absorve, muita gente que mesmo suplementando vitamina C tem uma deficiência severa. Então tem que achar uma forma, né, adequada e realmente assertiva para você ter resultado. Às vezes o seu emagrecimento está travado devido a esses fatores nutricionais. Eu tenho tenho várias coisas para compartilhar com vocês. Eu comprei ontem esse óleo de rícino. Eu vou falar do bicarbonato e do óleo de rícino, Sara. Inclusive, eu comprei ontem o bicarbonato e comprei o óleo de rícino. Ó, esse óleo de rícino é da marca Unifar. Eu comprei na farmácia mesmo, farmácia qualquer. Esse é próprio para você ingerir. Ele tem lá a indicação, inclusive a indicação direta dele, ó, é que ele aumenta ali as funções peristálticas do intestino e ele pode ter um efeito laxativo. Mas por que eu comprei isso? Porque eu comprei ontem e também comprei o bicarbonato, que eu venho lendo muito sobre o bicarbonato. O bicarbonato de sódio, ele tem um fator alcalinizante. Então, o que acontece com o bicarbonato? Ele tem um efeito que vai... Deixa eu colocar aqui. Ele tem um efeito de manter o pH ali do seu organismo mais alcalino, menos ácido. Quando a gente fala de acidez no corpo, o que é acidez, né? Acidez no corpo, realmente a gente fica mais ácido devido... Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês. A acidez no corpo, ela vem de uma série de fatores, tá? Principalmente vem da nossa alimentação completamente errada, cheio de industrializado, carboidrato, então doce, farinha, laticínios, bebidas alcoólicas, tudo isso vai deixando o nosso organismo mais ácido, certo? Então, o que acontece com o nosso organismo mais ácido? Ele fica... gente, quem entrando pode digitar desafio. Vocês entrem lá no link e façam a inscrição, tá? Qualquer coisa vocês podem chamar ali no direct que a Juliana vai auxiliar vocês. Então, o que acontece? Quando o meu corpo está muito ácido, vários problemas começam a surgir.
principalmente em função, o principal, acidez do estômago, acidez do corpo, aumento de parasitas. Os parasitas amam ambientes ácidos. Aí você imagina, muita gente hoje fala que parasita não existe mais, que tá erradicado, que o médico fala que não precisa desparasitar. Isso é mentira. O pessoal tá vindo me xingar, tão revoltados que eu tenho postado essas coisas de desparasitação. E as pessoas ficam resistentes, se incomodam, sabe? Gente, é só vocês estudarem, ver o que tá acontecendo. Ver o estilo de alimentação que a gente vem tendo de há alguns anos. Nosso corpo ácido. Um ambiente propício para parasitas, para doenças, para o câncer, né? Uma das questões aí para que um corpo propício para o crescimento do câncer é um ambiente ácido. O Dr. Laí Ribeiro fala muito disso. Então, o bicarbonato de sódio, ele sendo usado constantemente, ele vai reduzir essa acidez, ele vai melhorar o pH, aí, deixando o pH mais alcalino. Você vê, é tão interessante que eu postei isso ontem, e aí tem uma seguidora que é uma fofa, que toda vez ela vem aqui me dizer coisas lindas, me dá muita energias boas, faz orações por mim, tá sempre me colocando pra cima, porque ela sempre fala que o que eu faço é muito além de um trabalho, é uma questão de uma missão, né? E realmente a gente encontra às vezes muitas resistências de todos os lados. E aí ela falou que ela é enfermeira, ela é enfermeira de UTI há muitos anos. Você sabe que ela falou que, inclusive, se o paciente chega infartado no hospital, né, na emergência, eles aplicam uma solução de bicarbonato de sódio direto no coração. Vocês já imaginaram? O paciente recebe a injeção de bicarbonato direto no coração. Que interessante, né? Justamente para equilibrar esse pH, então tem um efeito, né, muito benéfico, né? Se o paciente está lá numa crise, enfim, numa questão bem aguda, numa inflamação, eles utilizam essa técnica. Ela, como enfermeira, é uma técnica do hospital, né? Então você imagina, é algo que é utilizado, é algo, né, com estratégia. Então eu falo, tudo que eu falo aqui para vocês não tem nada da minha cabeça, eu não invento nada. Tudo tem muita explicação lógica, científica, só que as pessoas têm essa resistência, né, de cada vez entender isso. Então, eu falo, todos os dias você tomar uma quantidade, uma colherzinha ali na água de bicarbonato de sódio, você já vai estar melhorando aí o pH aí do seu organismo, certo? Claro, né, gente, tudo isso em conjunto, com jejum intermitente, com uma redução ali de industrializados, né, você ir mudando o seu estilo de vida. E o óleo de rícino, inclusive ontem eu atendi uma paciente que ela falou que na infância dela, ela mora no Nordeste, que esse óleo de rícino é o comum óleo de palma, se não me engano. E ela disse que esse óleo, não, óleo de palma não, óleo de mamona. Óleo de mamona. E ela disse que esse óleo lá na região que ela morava, lá do Nordeste, era utilizado quando criança. A mãe dela, enfim, tinha o hábito de dar para os filhos para desparasitar. Então ela disse que tomava às vezes o óleo quando criança e ela disse que via ela via os parasitas indo embora, colocava pra fora, literalmente. Igual eu falo, gente, nunca aconteceu. Flávia, você é perfeita, nos ajuda com tantas dicas, gratidão. Obrigada, Josane. Perfeita a gente nunca é, né? Temos muitas falhas, mas realmente a gente tenta trazer o máximo aqui, né, de informações, trazer as pessoas também para o desafio, porque nos desafios, nas consultas, nas orientações mais diretas, mais direcionadas, a gente consegue contribuir melhor. No Instagram a gente dá essas dicas muito básicas, né, muito genéricas, mas eu não consigo... no Instagram a gente não consegue sugerir muita questão de suplementação mais indicada, não consegue ver exames, enfim. E hoje a gente encontra pessoas, no geral, com muitos problemas de saúde, né? Então é difícil você pegar um exame hoje de alguém e falar, não, tá tudo bem, as vitaminas estão ótimas, não tem inflamação no corpo, a pessoa tá ótima. Muito difícil. Cada dia mais a gente vê
crescente aí nesse desequilíbrio da saúde. Então, voltando lá, o óleo de rícino, ele é utilizado com essa função de desparasitar também. Então, interessante, né? É uma coisa baratinha. Eu não sei precisar exatamente o efeito, né? A gente não tem uma orientação. Eu comprei até para testar, mas é algo que vocês também podem dar uma olhada aí e testarem em casa. O desafio Reset está programado para início, sim. Alguém... Sim, Carla. Manda um direct ali que a Juliana vai te auxiliar também. E tem o contato do WhatsApp no link da página. Então, assim que vocês assinando, você pode assinar ali. Você entrou ali no link desafio, você vai clicar desafio. Você vai entrar lá no direct, vai clicar na página, vai ser direcionada lá para a página de compra. E aí você vai fazer a sua inscrição. Aí você vai ser direcionada ali também pelo link, enfim. Não deixem de participar, gente. Diferente ali do protocolo, das assinaturas, que né, são conteúdos mais restritos, né? No desafio a gente tem bastante conteúdo, bastante informações. Temos e-books também de bônus. Água com limão jejum alcaliniza, na verdade auxilia também, né? A vitamina C. A vitamina C, ela é um potente, né? Um potente equilibrador aí do organismo. Deixa eu ver aqui. Ó, engraçado que, ó, tudo tem uma relação, né? O que eu vejo hoje, como eu estava falando pra vocês. Só que às vezes, viu, Andréia? O que acontece é que aquela quantidade de vitamina C que você está ingerindo é pouco para a necessidade que você tem para equilibrar melhor o seu organismo, tá? Porque, igual eu falei, a vitamina C ela é muito complexa, às vezes, mesmo suplementando, mesmo tomando limão, você tem níveis baixos. E é o que eu falo para vocês. Eu atendo pacientes constantemente com vitamina C baixa. Aí o que acontece? A vitamina C baixa faz com que o seu corpo fique mais ácido. Apesar da vitamina C ser o ácido ascórbico, ela tem um efeito contrário, ela tem um efeito alcalinizador. Aí o que acontece? A pessoa com a vitamina C baixa, com a vitamina D baixa, comendo um monte de coisa, com a vitamina B12 baixa, aí fica compulsiva. Fica um ambiente propício para quê? Parasitas, bactérias, fungos. Gente, é tão claro isso, é tão lógico. Por exemplo, a gente sabe que o açúcar, ele prolifera tudo. Aí você junta um ambiente ácido, né, seu organismo lá todo desequilibrado, mais excesso de carboidrato o tempo todo. Sim, vai ter pelo Telegram. Carla, você já assinou, né? Mas fica tranquila, tá? A Juliana vai te auxiliar ali no direct. E aí o que acontece? Esse ambiente ácido e cheio de açúcar, cheio de fermentação o tempo todo. Aí vocês acham realmente que a gente não vai ter maior susceptibilidade para bactérias, fungos, parasitas? Com certeza sim, né? A gente tem visto até informações sobre a questão de mofos. Por exemplo, a pessoa tem mofo em casa, principalmente agora no inverno, né? Algumas regiões do Brasil ou regiões do mundo inteiro, né? Que fica com baixa incidência de sol, muito mofo, muito úmido. É um ambiente propício para aumento de ácaros, né? Fungos. Então, quem tem alergias, quem tem predisposição aí, percebe, né? E esse contato com mofo, né? Contato com animais, né? Quem tem pet tem um contato mais próximo e pode ter uma chance maior de ter parasitas. E gente, tem parasitas que quando vai fazer ali, vai colocar os ovinhos, um único parasita pode colocar 2.000 ovos. Um único.
Então é uma coisa assim que constantemente a gente tem que prestar atenção nessa parte. Infelizmente, os sintomas, quando eu tenho assim uma questão, um desequilíbrio de parasitas muito intenso, eu vou ter os sintomas, só que já vai ser algo muito intenso, né? Vocês podem procurar no Twitter, na internet sobre isso. Muitos casos de crianças com excesso ali de parasitas, de tênis até. Porque é aquela criança que tem problema com ferro, não absorve nada, a criança não desenvolve, a criança está sempre fraca, anêmica, desnutrida. E come açúcar, come carboidrato, come tudo e a criança não desenvolve. Vai lá, casos até de infestação parasitária severa, ao ponto de, em alguns casos, né, podendo ser bem perigoso na questão da saúde mesmo, pelo risco de vida, porque se for uma infestação muito intensa. Mas eu falo isso pra vocês, quando eu posto sobre isso, não é pra assustar, não é pra fazer marketing, ou gerar cliques, como eu ouço todo dia, fazer polêmica, assustar, não, é pra ter uma consciência, gente. É uma consciência, porque se a gente tem a consciência do que acontece no nosso organismo, fica muito mais fácil a gente tomar as decisões. Porque eu tô lendo, até compartilhei com vocês um livro que eu tô lendo, Parasitas on Brain. Your Brain on Parasites, em inglês. Falando do funcionamento do seu cérebro, né, em relação a essa questão de parasitas. Eu comecei, tô bem no início, mas pelo que eu vi ali, a pesquisadora, que é muito citada no livro, é uma pessoa muito bem fundamentada em parasitologia, fez vários cursos de pós-graduação, assim, a mulher é fantástica, e o livro é baseado nos estudos dela, e quem escreve é um repórter investigativo. Pelos estudos dela, tem tipos de parasitas que podem mudar a forma de você fazer escolhas. Então ele muda essa questão até emocional, na forma como você se sente, na forma como você toma algumas atitudes, principalmente escolhas em relação à alimentação. É algo tão interessante, muito complexo, muito, né, realmente. Aí esses dias eu postei aqui uma sobre isso. Aí uma pessoa falou assim, eu não acredito que hoje tenha tantos parasitas assim. Daí eu coloquei lá um texto, respondi, falei, olha, por que hoje a gente tem mais essa questão de infestação parasitária do que antes? Porque a nossa alimentação hoje é muito mais desregrada, a gente come muito mais quantidade de açúcar, carboidratos, igual nosso corpo hoje é muito mais ácido do que antigamente, nosso corpo não tem nutrientes antioxidantes para equilibrar o organismo, a gente fica suscetível, a gente vira uma porta aberta para tudo. Aí você vira um ambiente de parasitas sem saber, porque você come açúcar lá o tempo todo, você fica compulsivo, e vira essa bola de neve. Daí eu falei isso pra ela porque, né, de hoje a gente ter... Aí ela falou assim, me fala então quais parasitas. Ela falou, ela queria que eu catalogasse todos os parasitas do universo. Ai, gente, não tem como. Porque eu digo, cada região, por exemplo, existem... essa questão de parasita, quem estuda um pouco de biologia vai saber disso. Dependendo da região, tem regiões, o clima, a geografia, a característica do local é mais suscetível a um determinado tipo de parasita. Sem falar do celular, que é mais contaminado, exatamente, o celular. Essa coisa de que hoje a gente tem muitos os pets em casa, né? A questão da gente ter o pet que deita na cama. Em casa que eu tento evitar ao máximo, né? Porque o cachorro vai lá fora, pisa na calçada, passeia lá fora. Então eu evito em casa ter essa questão de deixar o cachorro no sofá ou na cama. Mas tem gente que tem esse hábito, então fica mais suscetível, né? Eu tava vendo uma médica falando até que
O ideal é o animal nem ficar próximo à cozinha, próximo do preparo ali dos alimentos, que pode ter uma contaminação maior. Então é isso, a gente está muito mais suscetível nos dias de hoje, por vários motivos, né? Então, só que é algo que cada vez se fala menos, que antigamente tinha esse propósito de o médico te orientava a desparasitar, e hoje não se fala. Nossa, que interessante, um dia eu li sobre transplante de fezes, achei bizarro, mas teria a ver com essa influência sim. Sim, teria a ver com o microbioma que tem naquelas fezes, que é um microbioma saudável que vai ser transferido para você. Então vai ser transferido bactérias saudáveis para o seu organismo, onde vai fazer um equilíbrio. Então faz sentido, né, essa questão. E geralmente as pessoas da mesma casa, elas provavelmente vão ter infestações semelhantes, né? Porque o contato é sempre, os hábitos são muito semelhantes, e aí tem uma probabilidade de ter uma infestação similar, né, às pessoas que moram com você. Então eu falo, quem tem cachorro, quem tem gato, quem tem animais, está mais suscetível, né? A desparasitação antes pode ser feita apenas com Anita? Olha, conforme a gente vê, o Anita ele não é completo. Então ele não vai abranger todos, né? Por isso que eu falo, se a gente fosse catalogar todos os parasitas, não tem como, né? Existe, e cada vez estão evoluindo mais, enfim. Então, o ideal é sempre ter essa desparasitação natural também, que acaba fazendo a tintura, ela abrange mais coisas. Esse óleo de rícino, eu vi que ele é muito potente nessa questão da desparasitação. E porque ele também tem uma função ali no intestino que vai melhorar a expulsão também dos parasitas. Então, se você fizer o uso e às vezes sair ali, é normal, né? Comigo eu nunca percebi nada assim muito grande. Mas acredito que depende do tipo de fezes que você faz, sai alguma coisa ali, alguns grumos diferentes que podem ser dessa questão da infestação parasitária. Não necessariamente vai ser uma tênia, aquela coisinha, aquela minhoquinha longa. Todo mundo tem medo de ver ela. Mas que bom que se sair, tá ótimo, né? Melhor ela fora do que dentro, né? Então se tá saindo, já tá melhor. E a questão é que muitas dessas infestações parasitárias, elas não são possíveis da gente perceber nos exames. Às vezes são microscópicas, pequenas, minúsculas, mas com uma quantidade grande, então a gente não consegue. Ó, minha sobrinha teve um episódio de verme saindo da região vaginal. Nossa, tadinha, eu fiquei apavorada. Minha cunhada disse que era... Ai, nossa, urgente, ela precisa desparasitar, hein? Que dó. Então, e você vê em crianças é muito comum, né? Então, tem que investigar. Tem alguns sintomas básicos, né? Coceira próxima ali ao ânus, se você tem uma coceira constante. A própria coceira ali na região vaginal também pode ser uma associação a parasitas, né? A mulher, não só a cândida ali, né? A candidíase, mas também ela também pode estar relacionado a isso. Então, gente, por que eu tô falando tanto sobre isso? Porque se você está muito em desequilíbrio nessa questão de parasitas, bactérias, né? Você vai ter muita dificuldade de conseguir fazer jejum ou emagrecer ou melhorar a sua alimentação. Porque imagina que existem muitos parasitas aí que são comuns aí na compulsão. Eu vou até olhar aqui para falar sobre isso para vocês. E aí, às vezes, a questão que você é compulsiva tem relação com isso, muitas das vezes, né? Então, assim, ó, os parasitas como Cândida, Ameba, Giardia, Lombriga e Tênia, a Tênia, podem liberar toxinas que interferem no eixo intestino-cérebro. Então, elas liberam toxinas. Essas toxinas, olha que interessante, presta atenção, essas toxinas aumentam a vontade por doce.
por açúcar, por leite, por farinha branca. Você já imaginou? Você ter lá uma ameba, ou uma giardia, uma lombriga, você não sabe nem que você tem. Aí você não consegue parar de comer doce. Eu tenho muitas pacientes que relatam isso. Flávia, eu faço jejum, fico ótima, mas quando eu começo a comer, eu tenho uma vontade absurda. E eu acredito, os lactobacilos manipulados auxiliam? Não, os lactobacilos, eles são o quê? São bactérias boas. Então, assim, ele vai melhorar o equilíbrio do seu organismo em relação às bactérias. Já tem gente que tem muitos benefícios, né? Porque quando você aumenta as boas bactérias, você necessariamente reduz a proporção das bactérias ruins, você equilibra melhor esse seu organismo, né? Então, equilibrando melhor, você vai ter benefícios, mas não desparasita, tá? O probiótico, lactobacilos não são desparasitantes. Os desparasitantes são as tinturas, são esses tipos tem alguns chás, tem os óleos, né? Como eu falei pra vocês, óleos, alguns medicamentos, né? Tem gente que usa lá muito a ivermectina, enfim, com doses mais intensas, porque às vezes faz aquela dosagem básica, também não é o suficiente. E claro, gente, não vai ser no primeiro protocolo de desparasitação, né? Que você vai conseguir eliminando tudo. Então, assim, se você tem muita compulsão constantemente, o ideal é que você repita, assim, algumas vezes essa desparasitação, né? Até conseguir equilibrar essa parte. Aí, o que é importante falar também? A questão do jejum, eu compartilho isso com vocês direto. Esses dias eu tava acompanhando um jejum de uma mulher lá nos Estados Unidos. Ela fez um jejum de 30 dias. E ela chegou no 20º dia, ela fez uma desparasitação, assim, natural. Ela não tomou nada. O próprio jejum, mas é um jejum prolongado, né? Então, o próprio jejum, autofagia. O que acontece quando a gente fica mais dias em jejum? Nosso corpo entra no modo de reparo. Então, o nosso sistema imune... quem não pode ter a receita das tinturas é melhor? Ai, não sei te dizer se esse kit funciona. Só testando, não sei te dizer mesmo. No nosso desafio, a gente está indicando ali o tipo da desparasitação natural e a gente vai compartilhar alguns protocolos também, principalmente o da Uda Clark, que é um protocolo, se você pesquisar, e o Uda Clark tem lá as tinturas certinho, é bem conhecido. Então, você faz aí esses episódios de desparasitação. E aí, junto, precisa ali, né, melhorar a alimentação. Como eu tava falando, o jejum mais prolongado, ele tem esse efeito, né, porque tudo ali morre de fome, né? Você imagina um jejum de 20 dias, sem açúcar, sem nenhum tipo de alimento, o seu organismo vai fazer todo aquele reparo e renovação e vai eliminar. Seu sistema imune no jejum, gente, aumenta muito no jejum prolongado. Quem tem medo de fazer jejum porque acha que vai ficar doente, pelo contrário, tá? Então, você já imaginou aí, e eu já vi muitos relatos de pessoas com jejuns de 3, 4, 5, 10 dias terem episódios de eliminação. Elimina parasita, elimina pedras, eu já vi casos de eliminar várias coisas ali nas fezes, na urina. Gente, é muito louco, né? Então, que o corpo entra no modo de jogar fora os excessos, certo? Então, o próprio jejum é uma... Uda Clark busca esse nome para achar as tinturas, é fantástico. Lá no desafio a gente vai falar sobre isso. Se você entrar aqui e digitar desafio, pode fazer lá sua inscrição. Você vai entrar no link, fazer sua inscrição e vai ser direcionada lá para o grupo. A gente tem um grupo no Telegram e vamos ter os chats para você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, colocar ali os protocolos em ação. Então, como eu ia falar, Lu, a limpeza hepática, que é o que eu recomendo também nas nossas orientações. A gente sugere suplementações antioxidantes que promovem essa limpeza. Então, dá para fazer com o próprio magnésio,
mais concentrado, cloreto, junto com alguns suplementos para eliminar, aumentar a eliminação dessas toxinas. Como eu falei, até a vitamina C em doses mais intensas, ou quem faz aí vitamina C em soro, já vai perceber aí que o corpo vai ter uma limpeza hepática melhor. Porque o que é essa limpeza hepática? Você reforçar os nutrientes do seu fígado para ele eliminar melhor. No jejum isso já vai acontecer. Você faz jejum de 2, 3 dias, ele vai estar eliminando, né? Seu próprio fígado, ele vai estar na função de detox. Só que para isso acontecer, gente, nossa, até me deu calor aqui. Para isso acontecer, para o meu fígado ter esse efeito de limpeza no jejum, precisa ser jejuns de mais de 24 horas, tá? Então, o jejum até 24 horas ali, ele não é eficiente para isso. Você vai melhorar bastante coisa, você vai ter bastante benefícios, mas para essa função de limpeza hepática, autofagia, principalmente do fígado, é interessante jejuns mais intensos. Deixa eu ver aqui. Eu tô muito ligada nessa questão de inteligência artificial e tô amando isso, gente. Tô a louca da inteligência. Então, o início da autofagia começa às 16 horas, mas dependendo da questão da inflamação que você tem, precisa de mais horas. A mais intensa é entre 24 a 48 horas, né? Ou 72 horas. Quando você aumentar, você vai ter mais eficiência aí de eliminação hepática, tá? Por isso que o pessoal faz um jejum aí de 3 dias a cada período, faz um jejum de 7 dias, faz jejuns de mais dias, justamente para fazer essa proposta de melhora metabólica. Quando a gente fala em emagrecimento, né, o jejum prolongado, ele não é a ferramenta mais indicada, mais assertiva, né? Porque a gente consegue muitos bons resultados com jejuns alternados, mais curtos. Mas quando a gente fala de limpeza do fígado, né, de melhora metabólica, precisa de jejuns mais prolongados, tá? Então, o jejum de mais de 24 horas é fundamental. E claro, daí a gente suplementa, lá no desafio a gente vai falar a gente já até colocou a sugestão da suplementação. Para quem mora fora do Brasil também, a gente fez uma indicação de suplementos para quem deseja manipular. E para quem mora fora do Brasil, a gente sugeriu as marcas lá, as dosagens certinhas. No jejum posso incluir chá, suco detox, maçã? Olha, depende do protocolo, tá? No protocolo que a gente utiliza, a gente não faz com chás nem com sucos. Com sucos verde, nada, faz com chá. Então, lá no desafio a gente vai falar bastante dessa parte do jejum, juntamente com a suplementação. Lembrando lá, primeiro passo, né, desparasitando, melhorando. O primeiro passo para uma pessoa compulsiva, como eu falei aqui mais anteriormente, quem não estava vendo aqui, falando sobre a questão dos parasitas, né? Os parasitas principais que geram compulsão alimentar são a cândida. Então, quem tem candidíase aí? Quem tem candidíase fica mais compulsivo. Vocês já perceberam? A pessoa que tem candidíase, ela fica mais louca por açúcar. E tem influência do próprio parasita. Que interessante, né? Então, a cândida, ameba, giardia, lombriga e tênia. Por quê? Esses parasitas, eles liberam toxinas que interferem no eixo intestino e cérebro. A gente tem um eixo. Até nessa imagem que eu fiz, eu achei essa imagem tão legal. Fiz na inteligência artificial, tô ficando fera. Ó, vocês veem que tem uma ligação ali do intestino que vai lá pra cima, certo? Então, você imagina que se você tem ali um tipo de parasita que ele interfere nessa conexão entre o seu intestino e o seu cérebro. Então, por isso que eu falo, pode deixar você com mais compulsão por açúcar, por pães, com doces, né? Com leite, com farinhas, enfim. Então, as principais são cândida. Então, quem tem candidíase aí, fica atento.
Se você tem candidíase, você já sabe que você é mais compulsiva. Quem tem aí pode até me comprovar isso. Ameba, giardia, lombriga e tênia. Então, por causa disso. Outra coisa que eles fazem também no desequilíbrio do nosso funcionamento é porque os parasitas roubam nutrientes, né? Deixa eu tirar aqui. Os parasitas roubam nutrientes. Eles roubam zinco, eles roubam magnésio, roubam triptofano. Isso acaba diminuindo a produção de serotonina e dopamina. Olha que interessante. Aí você tá depressivo e toma só remédio e não faz nada na alimentação. Você só toma remédio para depressão. Mas, e às vezes a ligação dessa tristeza, desse humor, dessa desânimo tem a ver com isso. Os parasitas lá estão roubando todos os seus nutrientes, estão fazendo essa disfunção aí no seu organismo. Então, baixo humor, irritabilidade e ansiedade. Busca por recompensa alimentar, que é essa busca de compulsão, né? Aquela pessoa que acabou de comer, quer comer um docinho, quer comer um bolinho, e às vezes começa com um pedacinho e não consegue comer pouco, né? Tem que ter aquela quantidade. Eu falo por mim, gente, porque isso acontecia muito comigo. Eu tinha uma compulsão, assim, principalmente com bolo. Nossa, eu tinha, assim... Eu era fanática por bolo, pela questão da textura, do sabor. Bolo com recheio, então, nem se fala. E eu falo pra vocês que hoje, não é que eu seja a pessoa mais disciplinada do mundo. É porque hoje o meu organismo está mais funcional, ele está mais equilibrado. E eu falo pra vocês que hoje eu não tenho nem pouquinho daquela vontade louca que eu tinha, aquela compulsão. Eu mostro pra vocês sempre as minhas fotos de antes e depois, né? Então vocês sabem que eu tinha um aspecto completamente de uma pessoa inflamada, com sobrepeso, e era muito compulsiva. Então, com essas regulagens, com essa alimentação, mudança na alimentação, mudança, né, suplementando, desparasitando, o organismo ele vai entrando nos eixos, né? Então fica mais fácil. E eu falo, gente, se você... Mesmo que você faça bariátrica, mesmo que você tome Mounjaro, mesmo que você tome Ozempic, mesmo que você faça qualquer outra intervenção, no fim das contas, você vai precisar deixar o seu organismo mais funcional para que você tenha como estilo de vida comer menos quando você parar o remédio ou quando... O bariátrico emagrece muito lá no início, depois, né, aquela fome começa a voltar. Se você não mudar os hábitos, muitos hábitos retornam, né? Então, se vocês acham que só o remédio vai resolver ou que só a bariátrica vai resolver, vocês estão enganados. Eles são ferramentas, são estratégias, né, dependendo dos casos, a pessoa vai utilizar porque não tem outra alternativa, mas lembrando que mesmo que você faça cirurgia, você vai precisar suplementar, você vai precisar desparasitar, se você tomar Mounjaro a mesma coisa. Bom, quem toma Mounjaro também reduz muitos nutrientes, perde muita massa muscular, perde muita proteína, precisa suplementar. Porque quando você para e você fica com essas deficiências nutricionais, esse efeito rebote vai ser muito grande. O seu corpo vai querer compensar isso comendo mais, porque seus nutrientes estão baixos. E isso acontece quando o organismo está desnutrido. Ele fica sempre tentando te levar a comer algo, a suprir aquela necessidade. E para quem faz cirurgia, quem toma medicamento, existe esse efeito rebote. Eu estava até vendo uma informação interessante que lá no Mato Grosso, eles estão pensando em aplicar, que bom que você falou do Ozempic, você acredita que os benefícios superam os riscos, preciso emagrecer, pensei em usar. Olha, 40 quilos você precisa perder? Pode ser um facilitador, mas como eu digo, não adianta só o remédio. Né? Se você não vê lá a parte nutricional, essa parte toda de equilíbrio, você vai usar, você pode até emagrecer os 40 quilos, mas e depois? Como que você vai manter? Né? Você imagina, você fica com mais fator de falta de nutrientes, fica mais descompensado. O que acontece quando você para?
vai ser um efeito rebote daqueles, que é o que a gente ouve muito falar sobre isso. Agora, é possível você manter os efeitos contanto que você tenha esses cuidados. Então, assim, se você usa remédio, você tem que aprender a fazer jejum, gente, de qualquer jeito. Se você é bariátrico, você tem que aprender a fazer jejum de qualquer forma, porque você precisa regular o seu organismo a comer menos. O jejum é uma ferramenta que vai te fazer comer menos, né? Naturalmente. E eu tava vendo sobre isso uma notícia que eles estão pensando em implementar lá no Mato Grosso, pelo SUS, a possibilidade ali de oferecer para as pessoas carentes ali o Monjaro, se não me engano. E aí até a pessoa foi questionada, enfim, gente, eu não sou contra o remédio, acho assim que possivelmente vai ter benefícios, mas contanto que você pense num todo. Eu não acredito que o remédio vai trazer essa solução mágica que você vai lá comprar sem receita e fazer sem orientação nenhuma e você vai ter resultados e vai conseguir manter. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que possa ser sim uma boa ferramenta, mas você precisa estar orientado ali para fazer as coisas para você poder manter esse peso. Não tomo, eu tomei, ó, a Josânia falando que não é para tomar, porque ela passou muito mal, emagreceu 9 quilos, teve sensações de ansiedade e vontade de morrer. Parei, engordei 15, ó, tá vendo? Ela perdeu 9 e engordou 15. Hoje ela tá lutando com o jejum. Então é sobre isso, você vê, não sou nem eu que tô falando, né, gente? Eu nunca tomei, eu realmente não sei os efeitos, eu não sei precisar para vocês o que pode ser benéfico nesse fator de remédio. Eu vejo muitos médicos hoje sugerindo e incentivando, né, desordenadamente o uso, mas a gente não sabe no longo prazo o que pode, né, isso pode trazer. Enfim, os efeitos colaterais existem, né? Todo remédio tem um efeito colateral. Não adianta, todo bônus tem um ônus, né? Não vai vir de graça, entendeu? Vai te custar algo. Não é só dinheiro, né? E, enfim. Obrigada por compartilhar. Eu ia gastar muito dinheiro nesse acompanhamento. Os médicos estão orientando isso a rodo, né? Mas, enfim. Mas no caso, por exemplo, nesse caso que era uma iniciativa da própria prefeitura do SUS ali, lá do governo do Mato Grosso, acho que da cidade de Cuiabá. E aí a pessoa foi questionada, nossa, mas você vai gastar milhões ali para trazer um remédio caro. Não sei o que, então várias coisas. Ela falou, gente, a obesidade mata, né? Então, assim, ela na intenção dela era realmente reduzir esses danos que a obesidade vem trazendo, que realmente são alarmantes e prejudiciais. E pensando bem, né? Se a gente for pensar, eu atendo pessoas, muitas pessoas que fazem bariátrica, que já fizeram bariátrica, elas passam comigo para fazer a suplementação e aprender a comer. Porque teve reganho, porque... outro dia eu atendi uma paciente que mora em Joinville. E o que acontece? Ela tem uma cirurgia bariátrica, se não me engano, faz 6 anos. E ela começou a desenvolver uma anemia muito intensa, muito severa. E ela diz que nos primeiros anos, o próprio SUS, ela fez pelo SUS, né? Então, o próprio SUS dava ali, fornecia a suplementação endovenosa de ferro, que é a Noripurum ali na veia. Ela disse que depois de um tempo ela não conseguiu mais pelo SUS ali com aquela facilidade. Então ela ficou com esses traços de anemia recorrentes, né? Porque vai acumulando, né? O bariátrico, quando faz, dependendo a estratégia ali, ele fica com uma deficiência contínua de ferro para sempre, né? E isso pode trazer muitos danos à saúde, principalmente à saúde física, né? Porque vai ficando sem energia, cansada, perde o cabelo, né? Esse é um dos principais pontos aí do bariátrico. E ela falou que o que acontece? O SUS geralmente sugere, vai lá, ou o médico vai lá, sugere a cirurgia ou remédio e tipo, dane-se, né? Agora você que se vira. Só que os danos e as questões vão aparecendo no depois, né? Que muitas pessoas só vão descobrir no depois, infelizmente. Então, por isso que eu digo,
Agora, se falar de algo em relação ao remédio, à cirurgia, o remédio acaba sendo menos invasivo, eu acredito. Não sei a questão de danos, a questão de efeitos colaterais, eu não sei precisar isso. Mas, simplesmente, se você começar a passar mal, se você tem muitos problemas, você vai simplesmente parar. Sou nutricionista. Mas eu tô falando sobre essas estratégias até para as pessoas terem a conscientização que precisam mudar hábitos alimentares independentes. Se toma remédio, se faz cirurgia, tudo que você vai escolher para ter o controle do seu peso, você tem que ter a consciência, né, do seu controle na alimentação. E voltando lá ao assunto, a questão da cirurgia é algo irreversível, né? Você não tem como reverter. Às vezes tem, eu já vi casos de... eu sigo uma menina lá na outra rede que ela reverteu. Ela teve muitos problemas, gente. A história dela, ficou na UTI, em coma. Fator de desnutrição profunda, assim. A pessoa ficou péssima, perdeu muito peso e perdeu além do que deveria. O organismo dela não conseguia absorver mais nada. E aí os médicos reverteram a bariátrica e ela conseguiu reverter. Hoje ela tá mais equilibrada, conseguiu voltar. Então, é sobre isso, né? A gente tem que sempre testar e procurar e avaliar a questão do ônus e bônus. O jejum é mais difícil inicialmente por causa da compulsão. Sim, mas você pode fazer todos esses protocolos, desparasitar, você vai tentando, né? Não adianta também achar que vai ser imediato. Eu acho que muitas pessoas vão pro remédio justamente pelo imediatismo, né? Vou lá comprar o remédio e tal e começo a utilizar porque eu quero ver o efeito rápido, né? Tem aquela ilusão que vai ser rápido, que você vai manter com facilidade. Aí vem o problema. Então, pensar que leva tempo mesmo, mudança de estilo de vida, principalmente da alimentação, é um dos hábitos mais difíceis que a gente tem para mudar, porque o nosso ambiente é completamente voltado para a gente comer demais, né? A gente propaganda, apelos, né, o tempo todo, estímulos sensoriais, você vê comida o tempo todo. Cheguei agora, como evitar a dor de cabeça no início, adoro você. Lela, o magnésio é um bom suplemento. Se você digitar magnésio, a gente tem um tipo de magnésio que a gente indica dor de cabeça. Ele ajuda muito. Gente, o magnésio é vida. Quando a gente fala lá no equilíbrio básico do corpo, para você deixar o seu corpo mais alcalino, né? Que eu falei do bicarbonato no início da live, né? Falei dos nutrientes que deixam o seu corpo mais funcional. O magnésio, ele se eu falo para vocês, é o suplemento mais importante hoje, assim, no básico. Se você não consegue fazer nada, tomar nada, toma magnésio. O magnésio, ele regula mais de 300 funções no nosso organismo, principalmente envolvendo a parte intestinal. Esse equilíbrio, a questão, alguns tipos de magnésio, por exemplo, o treonato tem um efeito mais voltado para a questão da ansiedade, do sono. Tem o inositol, né? Tem o glicinato também, que dá essa reduzida na ansiedade. Então, magnésio é vida, é um mineral importante. Grande parte da população, eu vou até pesquisar sobre a porcentagem no Brasil de deficiência de magnésio, para vocês verem. No Brasil, homens, em 2015 foi feito um último levantamento, tá? Homens de 19 a 30 anos, 86% foi percebido que tem deficiência de magnésio. De 31 a 50 anos, 93%. E de 51 a 65 anos, 96% da população tem deficiência. Então, só por idade aí, se você já tem 30, você já tem uma chance quase de 93% de chance de ter deficiência de magnésio. Que interessante, né?
Então, esses números mostram que entre 8 a 9, de 8 a 9 de cada 10 adultos têm deficiência. Ou seja, né? Eu estava há mais de 5 meses em dieta carnívora e jejum intermitente. Faz uma semana que voltei a comer carboidratos. Estou com dificuldade para voltar. Dá uma olhada ali nos ajustes da sua suplementação, dos nutrientes. Que faz, gente, faz toda a diferença, tá? Quem fala que suplemento não ajuda, que... Esses dias hoje eu vi uma notícia falando que os suplementos fazem mal, a indústria apela, né? Não, que faz bem é se entupir de remédio, tomar 5, 6 remédios por dia. Não, suplemento que é o perigo. Suplemento não é um medicamento. O que é o suplemento? O que é o nutriente? Você vai suprir algo. Esse protocolo, desafio, é um protocolo de 21 dias, reset metabólico, para você melhorar os seus episódios de compulsão, que a gente vai trabalhar desparasitação, reduzir a inflamação e acelerar o emagrecimento. Magnésio pode ser em cápsula. Se você digitar magnésio ali, você vai receber o link. Ele pode ser em cápsula, pode ser em pó. Gente, é tão interessante. Eu vi que o magnésio, eu vi nos Estados Unidos, fiz certo jejum por 2 semanas e não perdi nenhuma grama comendo certo. Você deve... Procura a gente na consulta, digite consulta. A gente vai fazer os seus exames e a gente vai ver onde está o problema. O Dimalato é ótimo. Eu tava vendo que nos Estados Unidos eles têm um tipo de até sais de banho de magnésio. Que interessante. Para quem tem banheira, colocar lá os sais de banho na banheira, o magnésio. Que legal. Diz que tem um efeito relaxante. Até em alguns spas eles se utilizam. Você faz lá um banho de imersão ali para relaxar. Olha só, com magnésio na água para você absorver pela pele. Eu vi também que lá eles têm o magnésio. Aqui também a gente consegue fazer a manipulação, né? Em gel, em creme. Mas lá você consegue já comprar o creme pronto de magnésio. Que interessante. Vai absorver direto na pele. Então, assim, para aquela pessoa muito ansiosa, dependendo do tipo de magnésio, já passa ali na pele. Maravilhoso, gente. Para vocês verem que tem benefícios incríveis. Se você digitar aqui magnésio, Maria, vai um link para você que vai mostrar algumas sugestões de magnésio que a gente tem, tá? Tem lá o intestino, tem dor de cabeça, tem inflamação, então tem vários ali. O da inflamação, ele tá vinculado, ele tá associado com outros nutrientes antioxidantes também, então ele vai ter um efeito mais amplo. E tem essa parte ali da dor de cabeça, que reduz a ansiedade, reduz a dor de cabeça, enfim. Deixa eu falar aqui sobre magnésio e ansiedade. É incrível, né? E quando a gente fala de mudança de alimentação, o protocolo desparasitação, manipulação de Mounjaro eu não sei, né? Porque eu não trabalho com isso. Eu sou nutricionista e a gente não tem essa habilidade para indicar. Mas se você digitar desafio, aí você vai entrar no nosso desafio e vai receber ali as instruções para desparasitar. Inclusive eu vou colocar hoje lá no desafio a foto do óleo de rícino e como tomar, como utilizar ali para botar os bichinhos tudo para fora. Tem que sair tudo. Gente, eu tô a louca quando eu olho um fungo, quando eu olho um mofo na casa, eu já vou lá, tento limpar. Tô a louca. Então, assim, a questão da ansiedade em relação ao magnésio. Porque quando a gente fala em mudança de hábitos alimentares, o que a gente tem que trabalhar primeiramente? Ansiedade, compulsão, né? Por isso, sim, que a parte dos parasitas ali a gente vai reduzir a compulsão e a parte da suplementação a gente vai reduzir a ansiedade. Flávia, fui diagnosticada com hipotireoidismo, posso continuar a fazer jejum? O hipotireoidismo, você sabe que também tem a ver com falta de nutrientes, né? Você já testou seu selênio, seu iodo, seus níveis de selênio e de iodo? Dá uma olhada nisso. Às vezes é só uma ferramenta ali que tá faltando. Então, o jejum não vai ter fator prejudicial de nenhuma forma nesse caso, né? O magnésio é um dos minerais mais importantes no combate da ansiedade, tá? Carla, esse que você já assinou. Jejum é vida. Perdi bastante peso, mas fazem 6 meses que estou tratando uma ansiedade.
faz uma consulta com a gente, Diva. A gente vai te ajudar a reduzir essa ansiedade ali fazendo uma estratégia suplementar. Você vai adorar. Ó, então o magnésio, olha só, gente. Ele é um dos minerais mais importantes no combate da ansiedade. Olha, sendo considerado um calmante natural do sistema nervoso central. Sua deficiência está fortemente associada ao aumento de estresse, irritabilidade, insônia e crises de ansiedade. No direct não me retornaram em tempo real, só vem as mensagens automáticas. Carla, lá no link tem um WhatsApp, tá? Entra lá no WhatsApp, no link que você comprou, que daí ela vai te responder. Eu ali no direct eu já vou falar pra ela te responder, tá? Deixa eu só ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, voltando lá pro magnésio, né? Deixa eu ver aqui. O magnésio, então, ele tem efeito na redução da ansiedade. Então, assim, quando a gente fala em mudanças de hábitos alimentares, a gente precisa reduzir a ansiedade, né? Porque você precisa ter foco na dieta, você precisa mudar hábitos, você precisa dizer não, você precisa desapegar ali da compulsão, né? Então, precisa reduzir a ansiedade, né? Se você tiver ansiedade, você vai querer comer o tempo todo. Então, é o básico, né? Eu compartilhei com vocês já várias vezes que eu fui numa clínica para fazer um jejum prolongado, e todas as técnicas lá utilizadas durante o período de jejum eram para redução de ansiedade. Então, era atividade física, meditação, suplementação, música, várias coisas que, né, naturalmente vão reduzir a ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Quando a gente trabalha com a parte física, fisiológica, que não adianta também eu trabalhar só a parte holística, a parte emocional, sem tratar o físico. Porque se o meu físico tá todo desregulado, eu posso ser um Buda, posso ser Zen, que não vai ter resultados, né? O meu corpo tá necessitando de alguns fatores. Então, eu preciso regular isso antes da parte emocional. A parte física, né? O nosso corpo é a nossa casa. Então, a gente tem que arrumar a casa e depois ir trabalhando as outras técnicas. Então, os sintomas de deficiência de magnésio relacionados à ansiedade pode ser irritabilidade, angústia sem motivo, tremores, insônia, bruxismo, medo constante, sensação de estar no limite, compulsão por doces, né? E aí, o magnésio vai ter alguns efeitos. Como eu estava falando, o glicinato ou a glicina, ele tem um efeito calmante, melhora o sono e o humor. O treonato também, ele melhora foco e ansiedade. O taurato equilibra o humor e batimentos cardíacos. E o malato, ansiedade com fadiga, tá? Então, aí uma dica para vocês sobre os tipos de magnésio. Então, é isso. A gente sempre tem que fazer, ajustar esses itens aí do nosso organismo para que ele funcione melhor, para que eu tenha mais equilíbrio na alimentação. Se eu não trabalhar isso, se eu for lá, como eu falei, somente ir lá faço uma cirurgia, ou somente vou lá e tomo um remédio que vai me tirar o apetite enquanto eu estiver usando, só que depois, quando eu paro, e depois, como que eu vou administrar esses sintomas, como que eu vou administrar o rebote, como que eu vou ver essa parte de deficiência nutricional, né? Deixa eu até ver aqui uma coisa. Ó, então, assim, as principais deficiências nutricionais, para quem faz o uso de Monjaro, por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, ferro, magnésio, zinco, proteínas e aminoácidos,
e vitamina A, D, E e K, ou seja, os principais, né? Aí por isso que eu digo, você toma lá o remédio por 1 ano, você fica toda deficiente, não suplementa, não ajusta. Quando você para, vem todo esse efeito rebote, vem uma avalanche aí de sintomas, né? Então por isso que eu tô falando pra vocês que o que a gente ensina aqui nos desafios, que a gente orienta na consulta é pra todo mundo. Pra quem usa remédio, pra quem não usa, pra quem quer começar do zero, pra quem é compulsivo, enfim. Quando o consumo leite fica com a barriga alta, pode ter um fator de sensibilidade alimentar, uma alergia, intolerância, né? Qualquer coisa assim. Oi, a doutora Lara, minha paciente, acabou de entrar na live. E aí, Lara, tudo bem? Pessoal, então a gente vai finalizar o valor do magnésio. Olha, Nath, você viu lá a questão de quase 90% das pessoas com mais de 30 anos têm deficiência, 96%. Infelizmente, quando a gente dosa o magnésio no sangue, a gente não tem como saber o quanto de magnésio tem na célula. E o importante é que a gente tenha magnésio suficiente lá no tecido, não no sangue. Então, até existe um exame que você mede o nível de magnésio no tecido, mas é um exame mais caro e acho que o plano nem aprova. O no sangue ali, ele não é um fator relevante. A gente pede ali para ter uma noção, mas ele não quer dizer nada muito. Se você tem uma deficiência mais severa, a gente não vai conseguir identificar no sangue. Então, assim, todo mundo praticamente tem deficiência de magnésio. Então, o magnésio é um nutriente aí que não tem erro. Eu já tomo há anos, já falo, e eu falo pra vocês, o teste que eu faço no consultório, ele faz uma análise do que tem no tecido. É um teste de biorressonância que ele vai ver o que tem no tecido. E mesmo assim, ó, eu que faço suplementação, quando eu faço lá o teste, eu faço constantemente, o magnésio é um dos que eu nunca consigo suprir a necessidade, nunca. Às vezes suplemento várias vezes, nunca consigo, mesmo suplementando. Imagina quem não suplementa, né? Então é isso, pessoal. Novamente, nossa live demorou pra caramba, né? 18h03. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que fiquei muito feliz, olha só. Deixa eu ver se tá aqui. Gente, eu fui convidada pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito. Vai ser um evento lá na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. E uma paciente linda, maravilhosa, que acompanha o meu trabalho, juntamente lá com uma equipe, fez a indicação. E eu vou receber o prêmio aí como personalidade do ano como profissional da saúde. Estou muito feliz. E a minha paciente até me mandou um áudio falando que era muito grata pelo o conhecimento que ela adquiriu através de mim, que isso transformou a vida dela, ela conseguiu perder peso com saúde, melhorou seus níveis de ansiedade. E ela falou, assim como aconteceu comigo, você influenciou muitas pessoas de forma muito positiva e a gente vai te fazer essa premiação. Eu achei muito, muito, muito fantástico. E, enfim, porque vocês sabem, eu falei isso no início, né? A gente tem muitas resistências de todos os lados. Obrigada, Silmara. As pessoas são muito contra, né? Quando a gente fala dessa medicina mais integrativa, dessa saúde mais integrativa, holística, existe aí uma corrente muito forte, né? Uma indústria aí muito forte. Vai com segurança. Obrigada. Obrigada, Eliane. E realmente é um trabalho difícil, muitas das vezes, porque eu falo, a gente acaba de comentar, fazer um post aqui, vem um ar de ofensa, as pessoas, assim, vocês não têm noção, vem uns comentários, gente, tão desagradáveis, assim, de ofensas, e eu falo, gente, não tô falando mal de ninguém, não tô prejudicando ninguém, né, igual eu falo, se a pessoa não concorda, não precisa fazer, né, não tem porquê, ela não é obrigada, ninguém tá obrigado, tá aqui ouvindo, tá acompanhando ali, mas não é obrigado. Se você não concorda, né, enfim.
Mas por um outro lado é tão gratificante que mesmo com tantas resistências, tantas dificuldades, a gente tem alcançado muitas pessoas. Espero que alcance muito mais. Então, muito legal que eu vejo que vocês compartilham muito os meus posts. Eu vejo ali nos insights que tem posts que realmente muita gente compartilha, muita gente reposta, muita gente me marca. Isso é muito importante para o meu trabalho. Eu sou muito grata também pela essa contribuição, né? Por esse apoio de comunidade que vocês me dão, né? Eu não cresci sozinha, realmente foi uma corrente do bem e de pessoas impactadas mesmo, né? Eu sei que muitas das críticas e das resistências vêm de pessoas que não se encontram preparadas para entender e nem para mudarem suas vidas. Então, às vezes, é algo muito mais pessoal do que algo relacionado ao que eu falo. Mas, de qualquer forma, né, a gente traz essas informações para a reflexão, né, para uma busca que realmente é difícil. Eu imagino, meu irmão me chama de maluca porque parei de tomar cerveja. E há 5 meses faço jejum. Sério, só porque você parou de tomar cerveja você é maluca, tá vendo, gente? Que bizarro, né? E a gente sabe, os benefícios do jejum são amplos, né? Eu poderia ficar aqui falando horas dos benefícios do jejum, da suplementação, do ajuste fisiológico, né? Do seu corpo funcionar melhor, porque nosso corpo é tão incrível, né? É tão fantástico, é tão rico em detalhes. Quando a gente fala de, né, são tantos nutrientes, são tantas funções orgânicas, nossa arquitetura é maravilhosa, né? Deus nos criou de uma forma perfeita. Então, por isso que é muito complexo e realmente são assuntos densos, né? E às vezes as pessoas não têm muita paciência para compreender e nem vontade, né? Mas a gente segue com isso. E outra coisa também, a gente tem uma questão muito cultural de pouco valorizar essa parte do aprendizado, né? De você se... Eu saí do pré-diabetes. Obrigada, Luciana, pelo seu depoimento. Poucas pessoas, em geral, têm esse... A gente não tem muito esse incentivo da informação, do estudo, de buscar informação, de ampliar os conhecimentos. A gente tem esse hábito, né? Que foi implementado de forma muito... já bem pensada, nessa questão, você vai no médico e o médico, infelizmente, muitos médicos hoje são vendedores, né? São prescritores de medicamentos, eles estão lá te vendendo algo para você tomar. Eu falo dos benefícios da suplementação como um todo, né? Não tem um específico ali que vai, mas no geral a gente sabe a necessidade de vários nutrientes. Eu quase não vejo suas postagens, só vejo quando tem live. Por que será? Malu, ativa lá o sininho das publicações. Aí toda vez, se você ativa o sininho, toda vez que eu postar, você vai receber eu acho que é a notificação, né? De quando tem algum post, quando tem stories, por exemplo. Ativa lá os sininhos de notificações das publicações que você vai receber. Então é isso, a gente sabe que a gente tem um sistema muito forte, que tem muitos interesses muito fortes, né? A sociedade nunca esteve tão doente, mesmo com tantos recursos, mesmo com tanto medicamento, mesmo com tantas opções, mas a gente nunca esteve tão doente, tanto fisicamente quanto emocionalmente, enfim, ansiedade, doenças físicas cada vez mais aí, de forma avassaladora, tá? E é isso, então tudo que a gente puder. Eu fui contestada muito sobre ali aquele post do Bruce Willis falando ali da questão do Alzheimer, né, da demência que ele teve. Ele teve ainda um episódio de afasia, ele perdeu a fala, pelo menos parcial. E eu até no post falei, e tem pesquisa sobre isso, que o jejum e uma boa estratégia nutricional pode reduzir esses danos, esses efeitos. E as pessoas simplesmente se ofendem com isso. Ai, que jejum não reverte nada, que jejum não evita, que jejum não sei o quê. Ai, que não tem estudos. Mas também não tem estudos que remédio, se tomar 10 remédios, você vai ter uma vida plena.
Você não tem garantia nenhuma que você tomando 5 medicações, você vai ter uma vida ótima. Pelo contrário, quanto mais remédio você toma, mais problemas você tem. Vocês podem perceber, a pessoa que toma lá 3, 4, 5 medicamentos, a pessoa ela não tem uma qualidade de vida adequada. Ela tá constantemente com sintomas e às vezes até em fase de uma certa dependência, né, medicamentosa. Então, você pode ver, a pessoa não tem garantia nenhuma, você tomar lá 2, 3, 4, 5 medicamentos, você vai ficar bem. Então, assim, eu falo, jejum não é a resposta, não é um milagre para tudo, mas é uma forma da gente reduzir, da gente conter, da gente melhorar, né? Da gente conter danos, né? Eu falo sempre com o pessoal da equipe, nessa parte do pós ali, né? Depois que os pacientes têm as consultas, a gente tem uma profissional ali, a Aline, que faz a parte das informações no pós, tira todas as dúvidas e vai orientando. E ela fala muito, como ela é psicóloga, ela fala, gente, hoje a gente tem que entender que nós estamos num mundo de redução de danos. Então não dá pra pensar numa perfeição de tudo, que tudo vai ser 100% garantido. Não, a gente tá reduzindo danos de uma forma. O que eu posso evitar? Muitas vezes medicação mascara um real problema, é verdade. Então eu falo, evitar, se você tem muito, se o seu corpo tá muito ácido, já tá toda inflamada, está lá com nível de alumínio alto no sangue, reduz lá, muda o desodorante, tira o alumínio do desodorante, né? Pequenas mudanças, né, que você pode fazer. A pasta de dentes cheia de toxina, de coisa, muda lá para algo com menos tóxico, né? De manhã minha alimentação não é 100%, mas tenta fazer um jejum pelo menos 16 horas todos os dias, pelo menos seu corpo vai estar lá em repouso, né? Não consigo evoluir muito, mas por mais que você não esteja emagrecendo ou tendo grandes resultados visíveis, só o fato de você passar um período do dia sem comer já vai ser benéfico, você já está contendo danos. Então a gente tem que pensar, hoje estamos num mundo cheio de estímulos e de dificuldades, que a gente reduz danos. O que eu posso reduzir aqui? O que eu posso reduzir ali? O que eu posso fazer aqui? É isso. Né? Sem aquela visão, às vezes, muito fatalista ou 880. Pensar na redução de danos. Eu como... eu não sou tão regrada na dieta, mas eu consigo fazer bem o jejum. Eu reduzi lá o carboidrato para uma vez na semana, uma quantidade maior. Deixei de comer pão todo dia. Só deixar de comer todo dia você já está fazendo uma contenção de danos, né? E é isso, a vida é esse caminhar aí, essa evolução constante. Então, novamente, você que entrou agora, digite ali desafio, faça sua inscrição na página. Você vai ser direcionada para um link, você vai ter acesso lá ao Telegram, e lá no Telegram vão ter as informações dos protocolos de jejum, da suplementação, da desparasitação, né, de como aplicar os protocolos, e temos os chats. E começar aos poucos, é isso mesmo, Débora, é começar aos poucos, mudando. Ninguém começa super, né, no hype, né, você vai começar aos poucos. Não consigo ficar 16 horas, comece com 12, comece com 14, né? Não consigo parar de comer de manhã, eu gosto do café da manhã, tenta parar de comer mais cedo no jantar, né? Evita comer logo antes de dormir, que você já vai estar fazendo um grande benefício aí. É isso. Pequenos hábitos diários ali, cada um na sua realidade, na sua dificuldade, que são inúmeras, né? E aí você vai tentando, mas sempre pensa, o jejum é uma forma de reduzir danos, porque você faz lá um jejum de 2 dias, 3 dias, você faz um detox, né? Você faz uma eliminação ali de algo que está muito sobrecarregado. Então você já vai estar reduzindo danos, sobrecargas, toxinas, insulina, o seu fígado vai funcionar melhor. Então você está trabalhando, né? Você está fazendo o que está ao seu alcance. É difícil? Inicialmente sim, né? Mas temos as estratégias e as ferramentas que podem ser amenizados esses sintomas ruins, desconfortáveis. Mas de qualquer forma, né? A pessoa que faz uma cirurgia bariátrica,
eu acompanhei porque na minha família muitas pessoas fizeram, então é uma coisa que eu sei de vir muito próximo. O grau de desconforto é gigante, né? A pessoa fica lá um mês com muita debilidade, com, né, muitos fatores desconfortáveis, não é nada fácil. Fora o depois, essa questão dos nutrientes, que a pessoa fica sempre cansada, sempre inflamada, sempre assim com vários sintomas. Então não é fácil, não é confortável você viver assim também. Então não existe nada que a gente vai mudar que vai ser 100% confortável. A própria medicação, né, pode ter efeitos colaterais, né? Eu tô vendo aqui que por conta dessas deficiências nutricionais das medicações, você vai ter efeitos. Então não é nada confortável. Tem gente que tem enjoo, tem gente que passa mal, vai para o hospital, enfim. Escolhemos aí a nossa luta, nossas batalhas e o principal, não se iludir que exista um milagre. Eu vou fazer algo que não vai me custar nada. Eu vou tomar um remédio, vou tomar lá 3, 4, 5 remédios por dia. Isso não vai ter impacto negativo nenhum na minha vida. Não se iludam com isso, né? E principalmente remédios voltados para o emagrecimento. Não tem bônus sem ônus. Nada, né, na vida. Tudo que é difícil, né? Tudo que é bom é difícil mesmo, não tem jeito. Então é isso, gente. Bom domingo pra vocês. Encontro vocês no desafio. Digite ali desafio, entre lá no link. Espero que esse vídeo, essas informações tenha de alguma forma contribuído de forma positiva na vida de vocês. Continuem compartilhando meus posts, ativem lá as notificações para que vocês recebam as postagens. E vamos espalhar cada vez mais. Eu tenho um outro problema sério, gente, que vocês podem me ajudar também. Como a gente tem um grau de produtividade, de criatividade muito alto nas postagens, a gente tem um problema muito sério de cópias, plágios. Então, eu constantemente vejo perfis de profissionais, de outras pessoas que pegam a imagem, simplesmente repostam sem crédito. E aí, às vezes, as pessoas até confundem que é o meu conteúdo, né? Porque a pessoa tem página ali, principalmente essas de jejum, que tem tanta coisa. Tem tanto conteúdo meu que a pessoa acha até que a página é minha. Nesse nível, gente, é ruim, né? Mas se vocês verem essas posts de cópias, enfim, denunciem lá. Falem, esse post, né, tem dono, enfim, às vezes eu coloco a marca d'água, às vezes nem sempre, mas 100% do nosso conteúdo aqui é autoral, então é produção nossa, criatividade, enfim. Então a gente tem esse problema também das pessoas copiarem e põe lá o nome jejum intermitente, as pessoas se confundem, mas o nosso original é jejum intermitente, com a Flávia, com as postagens, né, que a gente produz. E é isso, compartilhem, né, e cada vez mais vamos espalhar aí essas informações sobre o jejum. Eu vou colocar lá no grupo do desafio as informações sobre o óleo aqui de rícino, para uma opção também de desparasitação. Quando estamos gripados, fazer jejum pode piorar os sintomas? Não piora, porque o seu sistema imune vai melhorar. O que pode ser mais benéfico e mais assertivo quando você está gripado é jejum e suplementação. Então, suplementar antioxidantes, melhorar aí o fator de nutrientes que vão ajudar no quadro da doença, que vão melhorar a sua imunidade. Então, se você fizer jejum com suplementação no resfriado, é sucesso, tá? Um beijão então pra vocês, gente. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.